Meus irmãos, nós vamos ouvir agora o sermão preparado pelo pastor Kenneth Wisk, no texto de Êxodo 20 e 16. Mas antes disso, faremos duas leituras. A primeira delas sendo o Salmo 15. Salmo de número 15. Salmo de número 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo proceder não será jamais abalado. A nossa segunda leitura está em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, 17. Nós vamos até o capítulo 5, versículo 21. A partir do versículo 17, Efésios capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora vamos ler o nosso texto, que é Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar. Ó Deus bendito e santo, Deus de toda sabedoria, rogamos agora a tua instrução, rogamos agora, ó Deus, o gotejar da tua palavra sobre a nossa vida, a bênção espiritual dada por Cristo àqueles a quem ama, a saber, a edificação, correção, exortação da nossa vida. Ajuda-nos, faze-nos crescer, continua a obra que o Senhor começou em nós, em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Amados em nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus salva, salva completamente. Na nossa vida, na igreja, já ouvimos várias vezes muitas pregações sobre a santa lei de Deus. Já vimos que para aquele que está morto em seus delitos e pecados, a lei de Deus é um testemunho acusatório. Deixa bem claro que sem a perfeita obediência a essa lei, sem a perfeita santidade, o homem nunca pode ter comunhão com Deus. A lei de Deus proclama a alta voz: você é pecador, você é rebelde contra Deus, você permanece sob a ira de Deus. Portanto, não é surpresa que igrejas liberais não valorizem a lei de Deus. É muito incômodo ouvir esta lei se você está vivendo uma vida imunda, pensando ser uma pessoa boa, pensando ser um verdadeiro cristão. É bastante incômodo ouvir as palavras dessa lei, porque ela mostra os nossos trapos sujos da nossa própria justiça e nos mostra também o nosso estado miserável perante Deus. Mas para aqueles que têm o dom da fé, esta lei se torna algo diferente. Não aponta apenas à miséria, mas nos impulsiona a buscar a justiça, a vida fora de nós mesmos, em Cristo. Para aqueles que, pela fé, têm a certeza da sua salvação, pela graça, a lei de Deus se torna um guia para a nova vida, um guia para uma vida de gratidão. Devemos notar que esta lei, este guia para esta nova vida, mostra como é completa e total a redenção que Cristo conseguiu para nós. A vida nova alcança todos os aspectos da nossa vida. A salvação não é restrita ao lado chamado espiritual do homem. Jesus redime os seus escolhidos de corpo e alma. A salvação muda, sim, meus irmãos, a vida inteira do homem. Muda a sua relação com Deus. O cristão agora quer adorar apenas ao Deus verdadeiro. Quer buscar a vontade de Deus. Não deseja servir a nenhum outro senhor. Não quer mais servir a seus próprios desejos, não quer mais servir ao diabo. Quer apenas adorar e servir ao único Deus. Temos aqui o primeiro mandamento. Muda o culto, a adoração. O cristão deseja adorar a Deus somente segundo a sua vontade. Temos aqui o segundo mandamento. Muda o seu tratamento do nome de Deus. O cristão não consegue blasfemar o nome do seu Pai, seja por palavras, seja por atos que tragam vergonha, que possam trazer vergonha ao nome de Cristo. Terceiro mandamento. Muda a atitude em relação ao uso do tempo.
O cristão não busca uma vida que só visa trabalhar nas coisas deste mundo, mas observa os devidos períodos de descanso. Se alegra nas oportunidades de participar nas santas convocações e assembleias solenes do povo de Deus. Ele está agora ansioso para entrar no descanso eterno e já desfruta dos momentos de comunhão com Deus e com o seu povo. Quarto mandamento. Muda a atitude em relação às autoridades. Autoridade não é mais uma palavra feia, um palavrão, como é para os pecadores rebeldes que odeiam toda a autoridade, além dos seus próprios desejos pecaminosos. Cristo redime as relações entre pais e filhos, entre empregados e empregadores, entre cidadãos e governos. Quinto mandamento. Muda o modo como valorizamos, como enxergamos a vida. O cristão busca proteger a vida do próximo e também cuida bem da sua própria vida. O cristão não quer odiar, se irar ou pensar em se vingar contra o seu próximo, porque estes são os primeiros passos do homicídio. Temos aqui o sexto mandamento. Muda a relação mais íntima que existe entre o ser humano, ou entre os seres humanos, a relação entre marido e mulher. O cristão valoriza a fidelidade, consagra a sexualidade no seu devido lugar, a saber, dentro do seu casamento. Sétimo mandamento. Muda a relação entre o cristão e os seus bens materiais. Os redimidos não buscam mais juntar riqueza de uma maneira antibíblica. Não buscam usar os seus bens para fins egoístas. Querem usar os seus bens para a glória de Deus, para cuidar das suas famílias, para prover aos verdadeiros necessitados. O oitavo mandamento. Meus irmãos, Cristo redime também o nosso falar. A salvação em Cristo muda até as palavras que saem da nossa boca. Em Cristo, o crente deseja mostrar a sua gratidão, publicamente demonstrar que ele é uma nova criatura, também pela sua maneira de tratar a verdade. Cristo redime até a nossa comunicação. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O nosso falar, por natureza, é mentiroso. Esse é um mandamento muito prático e verdadeiramente atual, porque a natureza caída do homem só procura falar mal do seu próximo. O homem perdido no seu falar reflete o seu próprio pai. Vós tendes por pai, disse Jesus, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tiago nos ensina também qual é a tendência do homem pecador. Sua língua é um fogo. É como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo próprio inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura, pode-se retirar pode de uma mesma fonte, de um mesmo manancial, obtermos água doce e água amargosa? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Observemos bem que a Bíblia ensina que ninguém é perfeito no seu falar. Tiago diz isso muito bem no 3º capítulo, versículo 8. Vejamos também que não é apropriado quando os filhos da luz têm uma língua muito grande. Não é bem assim quando estamos louvando o nome de Deus no culto. E logo quando chegamos em casa, usamos a mesma língua para ferir os nossos amados ou para fofocar,
ou falar mal do nosso próximo? Há, meus irmãos, uma força destrutiva do falso testemunho. Porque o homem pecador gosta de dar este falso testemunho? Porque ele gosta de destruir o seu próximo, de colocar os outros para baixo, para ele mesmo se elevar. Ele ama jogar a reputação dos outros no lixo para se proteger. Quantas vezes você já experimentou isso em sua vida ou na vida da sua família? Alguém para se vingar ou para evitar o seu devido castigo, ou por pura crueldade e ódio dá falso testemunho a outra pessoa. As crianças já nascem bem espertas nisso. Eu não toquei, não fui eu que fiz, não fui eu que quebrei, foi o meu irmão. O homem pecador também é muito esperto para espalhar coisas ruins sobre as outras pessoas. Por natureza, todos nós gostamos de ouvir algo terrível sobre as outras pessoas. Provérbios 18, versículo 8. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Meus irmãos, nós gostamos de ouvir coisas ruins sobre os outros porque isso nos deixa felizes, sabendo que há outras pessoas piores e mais pecaminosas do que nós. Não perdemos tempo para logo comunicar essas novas fofocas às outras pessoas. Isto por quê? Porque por natureza odiamos o nosso próximo e não buscamos o seu bem. Imaginem que eu vejo o irmão fulano de tal na cidade com uma outra mulher que não a sua. O natural é que eu diga isso à minha esposa, para que ela fale isso a muitos outros antes de falar com o irmão fulano de tal, e eu mesmo espalhar a notícia. Por quê? Porque minha natureza pecaminosa odeia meu próximo e não busca o seu bem. Não busca manter a sua boa reputação. Minha natureza caída não quer logo falar com o irmão para mostrar amor e preocupação. Se eu vou seguir a minha velha natureza, vou fofocar e vou destruir a reputação do meu irmão em Cristo. Se sigo a minha nova natureza, busco o bem do meu irmão, vou primeiro falar com ele, antes de mais nada. E ele vai explicar logo que era simplesmente a sua mãe que chegou de viagem. Sim, o falso testemunho busca a destruição do nosso próximo. A coisa mais triste é que, por natureza, todos nós gostamos bastante dessa coisa tão destrutiva. O nosso falar, porém, meus irmãos, deve manifestar a nossa vida, a nossa nova vida em Cristo. Você é crente? Você é membro do corpo de Cristo? Você está unido com Cristo pela verdadeira fé? Isso tem consequências no seu falar. Será que você está refletindo o seu Salvador pelo amor à verdade? Efésios 5, versículo 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. A palavra de Deus nos chama a viver na nova vida que nós já temos. Se estamos em Cristo, por consequência, Cristo deve ser manifestado em nós e na maneira como falamos. Ele é a verdade, como está escrito. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso a Escritura também dá testemunho, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O que pertence a Cristo deve ser refletido também no seu corpo. Apocalipse 14 descreve os redimidos da seguinte forma: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Mas, meus irmãos, o que é então falar a verdade? Em primeiro lugar, não é meramente falar, expor os fatos. Devemos deixar para trás a ideia mundana de que podemos cumprir o 9º mandamento só expondo fatos reais e não falando o que não é um fato real. É isso que o homem pecador faz quando ele diz: sou honesto, nunca minto, sempre falo o que acho. E assim, se ele está chateado com você, vai falar, vai gritar, vai te ofender. Se ele te odeia, vai te dizer.
Se ele te acha feio, vai falar da sua feiura. E o pior é que ele se acha muito honesto e reto, porque ele está falando a verdade. Segundo lugar, é falar em amor para a edificação. Não é bem assim que o nono mandamento está nos orientando. Podemos falar um fato real e ainda assim pecar, quebrar o nono mandamento. Deus nos chama a falar a verdade e por qual razão? Para amar a Deus e ao nosso próximo. Assim, Paulo nos ensina que devemos seguir, literalmente, falar, devemos proclamar a verdade em amor. Isto, em primeiro lugar, na comunhão dos santos no meio do corpo de Cristo. Como está escrito, por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas isso não é restrito às relações com os irmãos. Todas as nossas palavras devem visar a verdade. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe. Jesus nos ensina, Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Cristo deseja que todas as nossas palavras promovam a edificação do nosso próximo. Como isso é diferente da nossa tendência natural? Por natureza, buscamos promover o nosso interesse com todas as nossas palavras. Em terceiro lugar, falar a verdade, mesmo quando dói. Cumprindo a sua palavra, nós devemos, de uma forma edificante, atentar para que as nossas palavras não tragam prejuízo contra o nosso próximo. Como nós, por natureza, somos espertos em torcer e mentir e achar qualquer jeito para tentar negar um compromisso que não queremos admitir, nós também desejamos, com as nossas palavras, nos esquivar das nossas responsabilidades. O Salmo 15 fala sobre o Santo de Deus e diz que ele sempre cumpre a sua palavra. Se este homem do Salmo 15 prometeu algo para você, ele não vai mudar de ideia, mesmo se a situação mudar e ele venha obter prejuízo cumprindo a sua promessa. Além de cumprir a nossa palavra, não negando as nossas promessas e os nossos compromissos, existe ainda, meus irmãos, uma outra aplicação muito importante. Imagine que alguém vê uma pessoa sendo assassinada e sabe qual é o nome do assassino. Quando a polícia chega para investigar, qual é a reação comum na nossa sociedade? Não vi nada, só ouvi os tiros. Por quê? Infelizmente, o nosso instinto natural não é o de falar a verdade, porque amamos nossa segurança e conforto e vida mais do que a justiça e a verdade. Valorizamos a nossa própria vida mais do que valorizamos uma sociedade com lei e ordem para nós e para as nossas crianças. Se temos de escolher entre mentir para nos proteger ou falar a verdade para promover a justiça e uma sociedade melhor, nós vamos escolher os nossos próprios interesses. Meus irmãos, isso é pecado. É meramente egoísmo. Em lugar de falar a verdade para promover uma sociedade mais justa e menos violenta, nós escolhemos o caminho mais fácil. Escolhemos, porém, o caminho da violência para nós e para as nossas crianças. O caminho que é mais conveniente para nós nos traz os piores resultados. Tudo isso porque não queremos falar a verdade se isso possivelmente nos incomodar. Esta atitude não é apropriada para o Filho da Luz. O fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, diz o apóstolo. Para o Filho da Luz, justiça e verdade valem mais do que o seu conforto e conveniência. A nova natureza não aguenta mentir e fingir e impedir a justiça para se proteger. Efésios 5, versículo 11. E não tenhais comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
Condenemos, meus irmãos, as obras das trevas para sermos aprovados por Deus. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Estas são algumas aplicações deste mandamento em nossas vidas. Lembremos que uma vida mudada por Cristo, consequentemente, mostrará o fruto do Espírito. Uma consequência natural da vida nova é um crescente amor à verdade. Falar e promover a verdade é amar o nosso próximo e, assim, amar a Deus. Falar a verdade para a edificação é muito mais profundo do que sempre dizer da boca para fora o nome do Senhor e outras palavras religiosas, paz do Senhor, graça e paz. Qualquer pessoa pode dizer muitas palavras religiosas, mas somente o verdadeiro filho da luz pode amar a verdade e promover a verdade em todo o seu falar. Portanto, vamos pesar com cuidado cada palavra que sai da nossa boca. Quando falamos ou ouvimos falar dos outros. Quando devemos cumprir um compromisso. Quando devemos testemunhar em favor da verdade e da justiça para o bem da sociedade. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para a edificação do nosso próximo e para a glória de Deus. E que dessa forma, meus irmãos, a obra de Cristo em nós seja manifesta. Amém.